E aí, beleza? Boa noite. Esse aqui é mais um episódio do programa que ainda não tem nome, tá? Espero que vocês me ajudem a achar um nome para esse programa. E se vocês acompanham o meu Instagram, vocês viram mais cedo que eu publiquei uma foto correndo na praia às 3 da tarde. E eu botei assim, uma das coisas boas de trabalhar remotamente, né? O que eu estava querendo dizer com isso? Quando você trabalha remotamente, trabalha para uma empresa remota, você basicamente se torna uma pessoa livre, no sentido de o seu tempo agora ele é seu. Teoricamente, né? Lógico, você tem que cumprir as metas da empresa, mas você não tem mais obrigação de trabalhar das 8 às 12, das 2 às 6, como todo mundo faz. Normalmente, você não tem horário numa empresa quando você está trabalhando remotamente. E eu quero aqui falar um pouco sobre trabalho remoto e depois falar sobre a puxada de orelha que eu quero dar em vocês. Como vocês sabem, eu tenho um podcast com o Rashid Calazans, um podcast chamado 2Devs, @2Devs podcast no Twitter e @2Devs no Instagram, se você quiser seguir. E a gente recebe muita pergunta lá. Uma das perguntas que a gente mais recebe é: qual a próxima linguagem que eu devo aprender? Então segura essa pergunta que eu quero primeiro falar um pouco sobre trabalho remoto. Então, uma das vantagens de você trabalhar numa empresa remota é que você não tem horário. Você pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Você tem que cumprir o horário que você vê a necessidade para cumprir as tarefas. Então, uma empresa que abraça o trabalho remoto, ela para de medir a sua produtividade em horas. Ela começa a medir sua produtividade em entregas, entregáveis, né? Então, a empresa cria uma meta trimestral, às vezes uma meta semestral, às vezes uma meta mensal, e você concorda junto ali com o seu gestor sobre o que é viável naquela meta, e a partir disso você agora vai tentar cumprir essa meta. Normalmente o que uma empresa que adota o trabalho remoto pede é que você seja uma pessoa comunicativa, que vá ali e comunique alguns problemas, comunique quando tem dúvidas, faça reuniões às vezes quando você tem dúvidas e comunique principalmente quando você sabe que não vai cumprir a meta, né? É muito importante para uma empresa que adota o trabalho remoto a comunicação entre as pessoas, né? É muito importante que você comunique que você vai atrasar. O gestor ele quer saber que você vai atrasar bem antes de chegar no prazo. Ele não quer que você diga para ele faltando um dia que você vai atrasar. Então, o que acontece é o seguinte: no Brasil, existe, hoje em dia, então com a pandemia, existem muitas empresas que estão adotando o home office, que é um pouco diferente do trabalho remoto. Qual é a grande diferença do trabalho remoto para o home office? O home office, a única diferença para o trabalho no escritório é que ao invés de você estar no escritório, você está em casa. Ainda há necessidade de que você esteja trabalhando das 8 às 12, das 2 às 6. Ainda há necessidade de que você esteja ali online para alguma reunião, para alguma call. Ainda existe a cobrança de que se você receber um e-mail, você tem que responder esse e-mail logo. Ainda existe a cobrança de que se alguém falou com você no chat, você deve responder rapidamente. Numa empresa que trabalha remoto, onde adota o trabalho remoto, nada disso é necessário. A empresa ela assume, além do que eu falei agora, de uma nova forma de medir a produtividade, a empresa também assume uma nova forma de comunicação. Porque normalmente uma empresa que adota o trabalho remoto, ela é uma empresa global, ela contrata globalmente. Então ela tem pessoas que trabalham na China, na Polônia, no Japão, em Portugal, no Chile, no México, na Califórnia, Nova York. Não há como uma empresa dessa adotar uma comunicação síncrona, onde ela deseja que todos estejam online. Não existe essa possibilidade. Então a única forma que ela tem é de adotar uma comunicação assíncrona.
e às vezes adotar um período específico do dia onde todos talvez devam estar online para alguma comunicação geral, alguma reunião geral, que não deve acontecer sempre, deve ser algo bem esporádico. Então, essa é uma empresa que adota o trabalho remoto. E aí, chega o ponto que eu queria falar. Essa empresa adota o trabalho remoto. Você acha que essa empresa fala que língua? Português? Você acha que essa empresa fala francês? Você acha que essa empresa fala alemão? Não. Essa empresa fala inglês. E inglês é a única língua que ela fala. Então, quando você me pergunta, qual é a língua? Isso eu estou falando porque muita gente pergunta lá no podcast, qual é a próxima linguagem que eu devo aprender. Então, a gente sempre fala lá, e eu achei bom falar aqui também. Qual é a próxima linguagem que você deve aprender? Inglês. Você deve focar em aprender inglês. E normalmente quando alguém já quer aprender a próxima linguagem de programação, é porque ela já domina a linguagem que ela aprendeu, né? Ela quer aprender agora uma próxima linguagem. Então se você já domina uma linguagem, essa linguagem tem mercado, não fica tentando aprender outra linguagem se você ainda não sabe inglês. Vai aprender inglês. E eu vou te dar 2 motivos, tá? Primeiro, se você trabalha por uma empresa de fora do Brasil, você ganha em dólar. Então, hoje, o seu salário já valorizou 12 centavos. O dólar começou 5,74, fechou o dia 5,86. Então, o seu salário valorizou 12 centavos, né? Por real, por dólar, né? Então, o que acontece? Você amanheceu recebendo 5,74 por dólar que você ganha e foi dormir recebendo 5,86. Então, o cachorro do vizinho, mais uma vez aqui, está enlouquecido. Então, o que acontece? Você está ganhando em dólar numa moeda que só se valoriza. Mas aí o dólar pode desvalorizar. O dólar pode desvalorizar, mas qual a possibilidade que você acha do dólar chegar a R$2, por exemplo? Muito pequena. Eu diria próxima de zero. Não é zero porque nada nessa vida é impossível, mas próxima de zero. Então, entenda. Primeira grande vantagem de trabalhar para uma empresa de fora, ganhar em dólar. Segunda grande vantagem de trabalhar para uma empresa de fora é que você vai conseguir realmente, com toda certeza, ter essa liberdade que eu mostrei lá no Stories que eu estava tendo. De poder não trabalhar à tarde, hoje eu não quero trabalhar de tarde, vou trabalhar só à noite. Ou então hoje não volto mais para o trabalho, porque eu concluí todas as tarefas que eu tinha para a semana, por exemplo, estou adiantado. Então, quando uma empresa trabalha remoto, ela não vai ficar olhando se você está trabalhando às 8 horas por dia. E isso é uma puta vantagem. Na empresa que eu trabalho, a gente tem pessoas que moram em Portugal, moram na Polônia, moram na Califórnia, moram aqui em Alagoas, moram em Minas Gerais, então, em N lugares diferentes, e todas elas se comunicam perfeitamente e conseguem conversar, mas nenhuma necessita estar online enquanto a outra está trabalhando. Então, se você quer, essa é a dica desse vídeo, tá? Se você quer aprender a próxima linguagem, que você está perguntando por aí qual é a próxima linguagem que você deve aprender, vá aprender inglês. E aí, como é que você aprende inglês, né? Existe o método tradicional, que é você estudar numa escola de inglês normal, mas aí o curso talvez dure 4 anos. Existem esses cursos mais rápidos, como o da Wise Up, que são cursos de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses. Vale muito a pena. Existem cursos, escolas como o Cambly, por exemplo, e o iTalk, onde você pode contratar um professor, e ele normalmente é uma pessoa nativa daquela língua, e você vai falar com ela, conversar com ela. Normalmente, se você já tem uma noção de inglês, é bom você contratar ali um pacote no Cambly para você poder conversar na própria língua. Isso vai te dar confiança para você poder buscar uma vaga no exterior. E aí a última dica que eu tô querendo dar para vocês aqui é a seguinte: você não precisa ser fluente em inglês. Quando eu digo fluente, eu estou querendo dizer o seguinte: você não precisa falar como um nativo. Você não precisa ser uma pessoa que precisa ter o sotaque de um nativo. Muitos brasileiros se travam na hora de falar inglês
porque eles têm o sotaque de um estrangeiro. É uma coisa que eu não vejo acontecer com indiano, não vejo acontecer com chinês, vietnamita, ou francês, ou alemão, não vejo acontecer. Mas o brasileiro, ele sente essa vergonha, ele não está falando exatamente como um americano, ele não está soando como um americano, então isso deve estar errado. O americano, o inglês, a pessoa que fala inglês, ela não vai, talvez ela perceba isso, mas ela não vai se importar com isso. O fato de você estar falando a língua dela, tentando se comunicar na língua dela, para ela isso já é maravilhoso, porque ela não fala a sua língua. Então, você não precisa ser fluente no sentido de falar como nativo, mas você precisa aprender inglês ao ponto de saber se comunicar e entender o que estão conversando com você. Dependendo da empresa que você vai trabalhar, você precisa ser perto de fluente ou fluente, né? Mas ainda assim não falando como nativo. E em algumas outras empresas você pode até ter um inglês um pouco mais fraco, né? Um pouco mais longe da fluência, que mesmo assim você vai conseguir se comunicar. Isso aí depende de empresa para empresa. Então é isso. Eu espero que esse programa aqui ajude você e amanhã tem mais vídeo. Valeu!